xenofobia em Portugal, no mundo inteiro, né? Teve o Trump falando, a gente vai ver duas falas aqui. Uma do Jorge Jesus, que é o Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo. O Flamengo idolatra o Jorge Jesus, né? Foi técnico por 9 meses, se não me engano, do Flamengo, conquistou títulos, tal, fez o Flamengo jogar muita bola, né? Mas ele veio com uma fala bem estranha ali no aeroporto, uma fala xenófoba, né? Contra os imigrantes, né? Todos. E mais uma vez a gente vai vendo que tá difícil, né? Pro português não, para os imigrantes de Portugal, com essa xenofobia toda. Tá aí. Jorge Jesus, que não nos deixa mentir. Apesar de chegar ao meu país. O contexto é o seguinte, não está dando para ouvir direito. O treinador Jorge Jesus afirma ao chegar no aeroporto da Portela que não reconhece Portugal, insinuando nas entrelinhas que isso se deve ao excesso de imigrantes e associando isso a uma crescente insegurança. Tem razão, e só não vê quem não quer, diz o bom europeu. Sendo português, apesar de chegar ao meu país, agora já não tem nada muito a ver com o futebol e dizer para mim, já não é o meu Portugal, e está diferente, está muito confuso. Mas porquê, Jorge? Pessoas diferentes, etnias diferentes, povos diferentes? Muito diferente. Falta de segurança, noto isso perfeitamente. Mas pronto, mas eu sou treinador. Dose segura de craque. Jorge Jesus da extrema-direita aí, hein? E aí a gente teve ontem o discurso do Trump em Iowa. Ele, que é pré-candidato, comemorou a vitória de 51% nas prévias de Iowa. O Trump vai ser o candidato republicano. O Partido Republicano quer que seja o Trump, porque o Trump tem muita chance de vencer o Joe Biden e vai vencer. Já vou falando de antemão, que vou antecipar para vocês o resultado da eleição norte-americana. Se não tiver qualquer tipo de judicialização que impeça ele de ser presidente, ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, muito por conta da incapacidade do Joe Biden de fazer um governo positivo para os Estados Unidos. Novamente, aí se enfiou em 2 guerras, pelo menos, e além de tudo, tá senil o Joe Biden. Isso daí é inegável. E o Trump fez um discurso ontem, que é um discurso que acaba tendo muita similaridade com esses vídeos que nós temos vistos, que vêm lá de Portugal. A extrema-direita em nível mundial está organizada com um discurso contra os imigrantes. É a Giorgia Meloni na Itália, é o Nicolas Chupetinha de Portugal, é o Trump em Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a mesma história. Então há toda uma organização para esse discurso, não é um discurso que vem do nada. E perceba, agora que disputa a presidência pela segunda vez, o Trump está dobrando a aposta e está escondendo menos os anseios que ele tem caso venha a se tornar o presidente dos Estados Unidos de novo. Porque a extrema-direita já não esconde os discursos absurdos, já não esconde os discursos extremistas como há 4 anos, 6 anos. Eles estão aí muito livres, à vontade, para falar sobre o que quiser, inclusive flertar livremente com o nazismo, como já vimos em várias ocasiões aqui no Brasil também. Essa aqui é a fala do Trump ontem, lá, né, depois de vencer as prévias de Iowa, e ele vem sim forte para vencer, as chances são altíssimas ele levar a eleição. Nós vamos fechar as fronteiras. Porque agora temos uma invasão de milhões e milhões de pessoas que estão entrando no nosso país. Eu não sei porque acham que é uma boa coisa, é péssimo. São pessoas que são mais numerosas que o estado de Nova York. Não é uma coisa sustentável para o país, é horrível. Eles saem de prisões, vêm de países que nunca ouvimos falar, que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, de manicômios,
Muitos terroristas estão vindo. Em 2019, depois que esse grupo assumiu, nós tivemos centenas e centenas de terroristas que entraram aqui, e muitos deles muito maus. E eles vieram e ninguém sabe onde eles estão. E isso não é uma coisa boa. Nós teremos que ter um nível de deportação que nós não vimos desde Eisenhower. No cara não tem mais nenhum filtro, né? Ali para ser fascista, nazista, xenófobo, né? Não existe mais. E você pode ter certeza que é um discurso que está lá em Portugal, a gente mostrou ontem, né? Mais uma vez o chupetinha português ali, né? Falando contra os imigrantes, falando do cheiro. Agora o Trump, é um discurso que vai pegar e vai vir para cá também. Não sei de que forma. É o discurso que a direita aqui tem contra o Nordeste, né? Já bem claro, assim, né? Não é tão direcionado a imigrantes aqui, é direcionado a nordestinos, principalmente aqui no Brasil. É verdade. Né? Aqui a gente até paga pau para imigrante, né? Para estrangeiro, né? Paga, assim, e tudo bem. Agora, o que está acontecendo em Portugal, vai acontecendo nos Estados Unidos, o Trump que queria fazer o muro, né, ali do México, que teve vários problemas ali de arrecadação, de desvio de dinheiro, né, e ele está dobrando a aposta. E vai ganhar, infelizmente. Tá? 2024, ali em outubro, novembro, a gente vai ter o Trump presidente dos Estados Unidos. Se não for caçado, se não ficar inelegível, que parece que não vai acontecer, né, Helder? Não, tudo indica que ele vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, até porque os democratas, além de não terem um candidato competitivo e que esteja à altura de disputar com o Trump, tem ainda por cima 2 guerras nas costas aí, que acabam fazendo com que eles tenham que responder o porquê que eles enviaram tanta grana, o porquê que eles se meteram nessa guerra, e isso, para alguns, né, para alguns eleitores, pode ser aí um fator primordial para voltar a apoiar o Trump, principalmente com aquela visão de não vamos interferir tanto na política externa e vamos dar uma olhada com mais cuidado ao nosso povo. Tinha, né, durante o mandato do Trump aquela história de trazer os empregos novamente para os Estados Unidos, recuperar ali o cinturão do alumínio, do ferro, sei lá como que chama, mas é aquela região onde você tem bastante indústria, né? Indústria que é voltada para essa área de alumínio, ferro, minério de ferro e tudo mais. E ele faz, né, esse populismo doméstico para tentar atrair principalmente aqueles que se sentem abandonados no momento nos Estados Unidos, gente sem emprego ou com subemprego ou acumulando 5, 6, 7 emprego, que é difícil, né, uma situação difícil de dar conta, apesar do desemprego norte-americano tá bem baixo hoje em dia, ainda assim você tem muita gente que se considera e está mesmo subempregada, tá precarizada, tá ganhando pouco. Não que com o Trump isso vai ser resolvido, mas ele promete isso, né? Promete uma visão muito mais regional para esse homem que se considera abandonado pelas políticas dos democratas, que eles enxergam como mais pluralistas, apesar de atualmente também tá acontecendo coisas aí absurdas, como prisão de crianças em jaulas. Não muda muita coisa, né, entre democrata e republicano. Precisa ser um pouco poliana para achar que há diferenças contundentes entre os dois. O LFS Moraes lembra, depende do estrangeiro, né? O brasileiro discrimina bolivianos, haitianos, africanos. Só gosta de estrangeiro japonês ou europeu, é verdade. E o japonês, apesar de eles aceitarem, eles adoram fazer piadinha também, né? Opa, falou comigo? Sim. Você tem algum problema? Não, eu não. É pequenininho, né? Como diria Bolsonaro, né? Sim. Pois é. E falando em discurso dobrado, daqui a pouco a gente pode pôr o Luciano César também. Também. Mesma vibe. Que acho que a gente já pega carona numa pauta que tem tudo a ver, tá interligada aí. Jorge Jesus, Donald Trump e Luciano César. Quem diria, né?
Jorge Jesus, Trump e Luciano César. Quando é que você ia imaginar que isso iria existir no mundo? Essas três pessoas na mesma pauta, cara. Trump e Luciano César, sim, mas o Jorge Jesus entrou de bicão nessa história, mas depois se lembra que ele é técnico de futebol português e também não parece tão absurdo assim. Não, tirando o Abel Ferreira, meu Abel... tirando enquanto ele trabalha aqui, deixa ele sair. Nada. O Victor Pereira que reclamou muito do Brasil, né? Todos vão reclamar, todos vão reclamar. Abel só aguarda. Abel vai ficar eternamente no Palmeiras. Não vai Espero, porque aí ele evita de falar mal. Ou não, né? Se sentir muito à vontade, começa a falar mal. Acho que é brasileiro. Vamos ver aqui o Luciano César falando do Bigodinho. O Bigodinho Hitler. Você sabe quem é o Bigodinho? Ele só fala em código, né? É o Bigodinho, é o L, é aquele ali. Luciano César. Sempre no Matrix, ele vai todo dia lá para comer pizza. Né? Então, o brother paga a alimentação do Luciano César. E você vê que o brother tá comendo pizza. Quando vai a câmera pro brother, que entrevista, ele tá mastigando. O cara vai lá para comer. Então vamos ver qual que foi a fala dele aqui, falando que o Bigodinho fez coisas boas ali. Né? Bigodinho conhecido como Adolfinho aqui no canal. Adolfinho. Muitas coisas boas, depois ele se desvirtuou, mas no início ele tinha intenção boa de perseguir esse pessoal do mal que estavam fazendo maldades lá na Europa. No fim deu tudo o contrário. E a história foi mal contada, né? Porque quem tem a narrativa tem o poder. Se eu tenho a narrativa, eu tenho a mídia ao meu poder, eu conto a história que eu quiser e ninguém vai me desmentir. Então, como o sistema tem a narrativa, eles têm o poder de criar a história que eles quiserem. Então, o comunismo ceifou 200 milhões de pessoas no mundo, né? E o movimento do Bigodinho ceifou, segundo eles dizem, 6 milhões, o que não é verdade, né? Seria impossível eles eliminarem, dividindo pelo tempo do conflito que aconteceu, dividir seria assim, 2.500 pessoas por minuto. É impossível isso, né? Dividindo esses 6 milhões que eles falaram, né? O Bigodinho fez muitas coisas boas, depois ele se desvirtuou, mas no início ele tinha intenção boa de perseguir esse pessoal do mal que estavam fazendo maldades lá na Europa. Tá aí o último vídeo de Luciano César, antes de ser preso. Antes de ser denunciado, o último vídeo de Luciano César. Cara, assim, te surpreende que todo esse discurso do Luciano César, bastante caótico, difuso... Dá um toquinho no seu microfone, Helder, por favor. Te surpreende que o discurso do Luciano César desague aí? Nem um pouco, né? De maneira nenhuma. De forma alguma, né? É o caminho natural desse tipo de discurso. Você começa ali inventando que o Lula tem 5 clones, depois você fala do marxismo cultural, da ideologia de gênero, da dominação do George Soros e dos judeus no mundo, e você termina dando razão para o Adolf Hitler. É um caminho bem natural, viu? Não tava engraçado, era engraçado. Foi os clones do Lula, porque o Gugu tava vivo, né? Essas pessoas não morrem, agora perdeu a graça. Né? Eu acho que serve pra gente mostrar como todo conspiranoia da extrema-direita, que acredita em todas as conspirações que assiste na internet, no fim das contas tá a um passo de apoiar o Adolfinho. Tem gente que acha que é exagero. Mas tudo para vocês é nazismo, vocês desvirtuam o termo, vocês fazem com que o termo seja usado de maneira leviana. Não. É o caminho natural, cara. É o caminho natural. O Monark não foi assim? Começou com um papinho de ser dono dos meios de produção, de defender o liberalismo, e quando viu, estava lá defendendo a criação de um partido nazista no Brasil. O Luciano César, o mesmo caminho, entendeu? Aí falando com o pai do Calejão, todo dia, comendo pizza, e quando vê, tava defendendo o Adolfinho com o pai do Calejão ali, cara. Pai do Calejão. Parece frango aí, o Matrix ali, cara. O Matrix parece parente do Calejão, cara. E comendo, né? Você vê que quando os caras, quando não estão falando, estão comendo. É impressionante, cara.